Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes essa noite? Também muito feliz de poder estar na casa do Senhor, tendo a honra, o privilégio de poder adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais este privilégio, por mais essa oportunidade. Oportunidade essa ímpar, singular para as nossas vidas, porque até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado. Se estamos aqui, é que a boa mão do Senhor tem nos trazido até este local, e nos sentimos grato a Deus. O salmista, ele chega a dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Na realidade, o que o salmista quer dizer é: como eu posso pagar a Deus por tudo que Deus tem feito pela minha vida? Aí ele percebe que não há dinheiro, não há ouro, não há prata que possa pagar a Deus. Aí ele vai entender que, já que ele não pode pagar, ele consegue agradecer, E esse é o nosso maior sentimento, irmãos. Nós procuramos uma maneira de retribuir a Deus tudo que Ele tem nos feito. E aí a gente entende que, por mais que viemos dar a Deus, ofertar a Deus, oferecer a Deus, é uma conta impagável. E já que não temos como pagar, nós temos como agradecer. Então nós entramos aqui com o coração agradecido. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui essa noite com vocês, participando e oferecendo a Deus junto com vocês um culto de louvor e de adoração. Deus abençoe as pastoras desta casa, que sempre nos recebe com muita alegria, com muito carinho. Pastora Marilda, pastora Márcia, Deus abençoe. Pastor Paulo, pastor Alain, todos os irmãos que estão aí envolvidos nesta obra, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro, segundo livro de Samuel, no seu capítulo 6. Segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 6. Segunda Samuel, capítulo 6, verso de número 10. Quantos estão aqui desejosos de ouvir a palavra do Senhor, irmãos? Segunda Samuel, capítulo 6, verso 10 diz assim: assim Davi, estou fazendo a leitura na versão King James, tá, irmãos? Então é um pouco meio diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado, para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. Verso 11: e a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou, Obed-edom e a toda a sua casa. Amém? Podemos assentar, queridos. Meus irmãos, antes de eu entrar aqui no teor desta mensagem, eu quero agradecer aos irmãos que oraram pela minha vida, oraram pelo meu ministério. Nós acabamos de retornar ali de alguns dias no Nordeste, aonde o nosso Deus operou de uma maneira poderosa, aonde Deus nos surpreendeu. Eu preguei em 2 congressos lá em Pernambuco, mas em um dos dias que eu estava lá, e a gente sabe que
homem de Deus e mulher de Deus não viaja para tirar férias, né, irmãos? Não há férias no céu, não há férias no reino de Deus. Mesmo descansando, Jesus para ali na beira de um poço, ele para descansar, e no descanso dele, ele ganha toda a cidade de Samaria, a ponto que ele entra lá e revoluciona aquela cidade. E ali, em uns dias que eu estava sem compromisso em pregar em igreja, fui convidado a pregar em um culto caseiro, e eu não imaginava o que Deus tinha preparado. Fomos ali, foi uma bênção do Senhor, onde alcançamos através da palavra de Deus toda aquela família para o reino do Senhor Jesus, né? Pregamos uma palavra a qual o Senhor nos orientou, e no final fizemos o apelo. Veio o pai, depois veio a mãe, e depois veio os 5 filhos se rendendo em lágrimas ao nome do Senhor Jesus. Eu falei para Deus: Senhor, a minha missão foi cumprida aqui, graças a Deus, muito satisfeito do que Deus fez. E isso é resultado não somente de quem vai, mas de quem auxilia quem está indo, quem ora por quem está indo. Então, aquilo que foi falado aqui pelo pastor Alain, invista na obra de Deus. Talvez você não tenha a incumbência de pregar o microfone, de pregar, de orar, mas você tem as condições de ser um financiador, um abençoador, um auxiliador da obra do Deus na terra. Então, coloque o seu coração na obra de Deus, certamente Deus abençoará a tua vida de uma maneira poderosa. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos os irmãos que de uma forma direta e indireta têm abençoado, estendido a mão sobre o meu ministério, e tudo aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida. Cada irmão tem a sua participação, cada irmão Deus irá de uma maneira poderosa retribuí-lo em Cristo Jesus. Amém, amados? Muito obrigado. Queridos, Deus tem tomado o meu coração por esses dias, através desta palavra, e eu tenho me alegrado muito com o que Deus tem falado comigo. Todos nós sabemos que Davi, ele é considerado o maior rei de toda a história de Israel. Um camarada que tem um respeito, uma credibilidade extraordinária. O próprio Cristo, quando alguém queria honrá-lo, alguém dizia: filho de Davi. Era uma forma de dizer a nobreza de Cristo, né? Isso é muito importante. E eu olho aqui para um dos episódios, que foram tantos, né? Quantas lições nós podemos extrair da vida deste homem. O interessante, pastora Márcia, é que da vida de Davi a gente não vai extrair nenhuma mensagem das mensagens que Davi pregou, mas vamos extrair mensagem da mensagem que Davi viveu. Porque a melhor mensagem da vida de um homem de Deus não é aquela que ele prega, mas é aquela que ele vive, né? E Davi, com a sua vida, pastor Alain, ele traz para nós ensinamentos extraordinários. E nesse texto, eu olho e vejo Deus ensinando a Davi, e Davi nos ensinando através do ensinamento de Deus em sua vida. Davi, ele era uma pessoa, preste atenção nisso aqui, que ele tinha tudo para dar errado, pastor Paulo. Não havia perspectiva alguma em Davi. Ele foi o maior rei da história de Israel, mas Davi não se preparou, não estudou para isso. Davi não disse: olha, eu estou estudando, estou me dedicando para ser o maior rei de Israel. O que levou Davi a ser rei de Israel foi o próprio Deus. E quando olhava-se para Davi, ele tinha tudo para dar errado na vida, para não ter sucesso, para ser alguém que passaria por essa terra e nem lembrado ele seria. Era alguém esquecido. Então eu olho para Davi e eu percebo que quando você vai estudar acerca da vida dele, antes da unção, ele era um anônimo, que até no jantar especial da sua casa ninguém lembrava do seu nome.
Então ele tinha tudo para ser alguém que não daria certo. Mas, mesmo tendo tudo para dar errado, Davi deu certo. Contrapartida, a gente vai olhar para Saul. Saul tinha tudo para dar certo. Saul era o filho querido do seu pai. A Bíblia diz que dos ombros para cima não havia ninguém belo como Saul. Ele era alguém que não era esquecido em jantar algum, preparado, um homem de porte. Quem olhava para o Saul dizia assim: esse aí tem tudo para dar certo. Mas Saul deu errado. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que existem pessoas que nasceram e que tinham tudo para dar errado, mas acaba dando certo. E existem pessoas que tinham tudo para dar certo e acaba dando errado. Exemplo, olha nós aqui. Tinha tudo para dar errado, irmão. Tinha tudo para não chegar a lugar algum. E olha onde você está. Então Davi tinha tudo para dar errado e deu certo. Saul começou bem e terminou mal. Davi começou mal, sendo perseguido, caluniado, fugitivo, abandonado. Alguém diz: isso é um miserável, não vai dar em nada. Começou mal, mas terminou. Por quê, pastor? Porque na realidade não importa o teu começo, não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Só que aqui, irmãos, havia uma sinceridade, porque acima de tudo, para eu com Deus, para com você com Deus, tem que existir a sinceridade. Você precisa estar despido de toda a armadura, toda a capa, toda a maquiagem perante Deus. Davi tinha consciência que ele não tinha condições de ser rei. Mesmo recebendo unção, mesmo recebendo a promessa, mesmo Deus dizendo que ele seria rei, ele tinha consciência que não tinha condições disso. Isso é o princípio de tudo, pastor Paulo, porque por mais que a gente tenha promessa, por mais que a gente seja cheio da unção, por mais que Deus nos prometeu, nós temos que ter a consciência que não temos condições de exercer o que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que somos eternamente dependentes dEle. É por isso que subimos no altar precisando dEle, descemos do altar necessitados dEle. Vamos para casa dizendo: Senhor, não me deixa, Senhor, não me larga, eu preciso de Ti. Então Davi vai pensar o seguinte: Saul tinha tudo para dar certo e deu errado. Eu tenho tudo para dar errado e vou tentar dar certo. Então ele vai dizer assim: o que é que Saul, presta atenção, não fez para que eu venha fazer? E o que é que Saul fez para eu não fazer? Aí alguém vai dizer para ele assim: ó, Davi, o principal Saul não fez. Como assim o principal Saul não fez? Ele falou assim: é que Saul não trouxe aquilo que é indispensável para uma administração, para um governo, para uma família bem-sucedida, para um ministério de sucesso, para uma liderança com êxito, para uma vida estabilizada. O que é que Saul não fez? Saul não honrou aquele que merece a honra. Ele não trouxe a arca da aliança para o lugar que é dela, sabedores que a arca da aliança era a representação da presença de Deus. Saul não se preocupa com isso, ele não se interessa por isso.
É por isso que ele constrói um castelo e na primeira tempestade o seu castelo cai, porque não tem sustentação. Não havia uma coluna de suporte. Que o homem pode, presta atenção, o homem pode ser sem Deus, comprar carro. O homem pode sem Deus, comprar casa. O homem pode sem Deus ter uma vida de regalias, uma vida bem sucedida. O problema não é viver sem Deus. O problema é chegar no final da vida sem Ele. É chegar no final da história sem Ele. Saul constrói uma construção muito grande, mas não se preocupa em colocar Deus como centro da sua construção. Quando o vento soprou, quando a tempestade bateu, o castelo caiu. Davi, sabendo disso, vai agora usar de inteligência. Marque bem isso aqui. Ele vai usar de quê, irmãos? Inteligência. O que é que Davi vai usar de inteligência? Ele vai dizer assim, pastor Paulo: eu vou trazer a arca de Deus para o lugar dela. Eu vou honrar a Deus. Eu não aceito que o meu governo, a minha administração, Deus não esteja no centro. Legal. Só que aí, inteligentemente, ele vai pensar: eu vou fazer diferente de todo mundo. Como assim, Davi? Não. Deus me deu uma inteligência diferente. E aí Davi vai entender, presta atenção agora aqui, que a obra de Deus não se faz com inteligência. A obra de Deus se faz com sabedoria. Qual é a inteligente? O inteligente. O inteligente, ele age segundo a circunstância. O inteligente, ele age segundo o momento. Ele faz aquilo que dá certo. Ele resolve aquilo para ter um bom êxodo. E o sábio? O sábio não age conforme o tempo, a circunstância. O sábio age segundo a palavra. Foi por isso que Davi não age com sabedoria. Ele age com inteligência. Por quê? Porque ele vai dizer assim: eu vou fazer o que ninguém fez para Deus. Espera lá. Davi não pensou que se ninguém nunca fez para Deus é porque Deus nunca pediu. Porque às vezes na necessidade de querer fazer diferente, eu deixo de consultar a Deus se realmente Deus quer aquilo diferente que eu quero oferecer. Porque na realidade não é o meu diferente que Deus quer. Quantos já aqui, irmãos, se der melhorar só um pouco o meu retorno aqui, quantos aqui já ouviram essa frase assim? Eu já falei muito isso, tá, irmão? Não é pecado não, mas só para a gente entender aqui. Quantos aqui já ouviram assim: olha, Deus quer o seu melhor? Quantos já ouviram isso aqui? Quantas das vezes eu falei isso, irmão? Na pregação: meu irmão, Deus quer o teu melhor. E o legal da vida cristã é que a gente vai aprendendo a cada dia, né? Isso faz a gente entender que a gente não é o dono, o ostentador da verdade. Quantas vezes eu vi o meu pastor, até eu mesmo dizer: olha, Deus quer o teu melhor. E aí nesse querer dar o meu melhor, eu não dou o que Deus quer. Porque na realidade Deus não quer o meu melhor. Deus quer o que agrada a Ele. E às vezes o que agrada a Ele não é o meu melhor. Porque o meu melhor é relativo, meu irmão. Presta atenção. Alguém aqui gosta de buchada de bode? Ó, a irmã lá atrás não gosta, o irmão aqui gosta. Quem gosta, levanta a mão. Quase ninguém. A irmã, o irmão gosta, eu gosto. O Alan gosta. Sabe por que isso? Isso é legal, meu irmão. Presta atenção. Porque o que é bom, o que é legal para mim, não é legal para você.
Aí eu, a irmã que foi mais fervorosa ali, que disse que não gosta, eu vou convidar ela para ir na minha casa almoçar. Dá glória a Deus aí, irmão. Só que aí, pastor Paulo, eu quero agradar ela. É uma visita. Aí eu vou dar para ela o meu melhor. Qual é o meu melhor? Ela vai gostar? Então, para que eu saiba o que ela vai se agradar, eu não tenho que olhar para mim. Deus está falando aqui, irmão. Eu tenho para olhar para ela e querer entender o que é que vai agradar a ela. E aí ela vai dizer assim: olha, pastor, eu gosto lá, sei lá, de uma comida lá que eu não venho a gostar, mas eu, por obrigação de agradar quem eu convidei, eu tenho que fazer mesmo se eu não gosto. Porque a intenção do convite não é agradar a mim, é agradar quem eu convidei. É por isso que tem gente que não entende, quer vir para o culto e quer dizer assim: olha, hoje eu não gostei do culto. Sabe de uma coisa? Olha, foi legal hoje o culto, não? Aí eu te pergunto: o culto foi para você? Foi preparado para você? Os irmãos vieram aqui, ensaiaram, se dedicaram, oraram, se consagraram para te agradar? E por que você sai às vezes assim: não gostei do culto? Aleluia. Deixa eu estou só começando, tá, irmão? Davi vai dizer assim: eu vou dar o meu. Ô Davi, mas o teu melhor é o que Deus quer? Porque parece que Deus não quer o melhor, Deus quer o que Ele quer. Só que aí como é que eu posso descobrir o que é que Deus quer? Olhando para as vontades dEle. Só que aí no afã, na necessidade de querer expor o meu melhor, porque na realidade quando eu exponho o meu melhor, a minha vaidade é alimentada, eu deixo de consultar Deus. Davi fez isso. A Bíblia vai dizer que, se não me engano, em Salmos, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia diz, pastor Paulo, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é que Davi tinha o coração de Deus, porque coração é sentimento na Bíblia. A Bíblia está dizendo que Davi sentia o que Deus sentia. Só que aí Davi só pode sentir o que Deus sente se Davi estiver debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação. Se sai debaixo da palavra, perde a sensibilidade. Se sai debaixo da palavra, perde a comunhão. Se sai debaixo da palavra, perde a comunicação. Só que aí, por ele querer agradar a ele mesmo e dar o melhor para Deus, ele sai debaixo da palavra e perde a comunicação, perde o sentimento. E aí o que ele vai dizer? Ninguém nunca fez isso aqui. O que, Davi? Ninguém nunca deu um carro novo para Deus. Aí alguém diz: é verdade, Davi, mas eu vou dar um carro novo para Deus. É mesmo, Davi? É. Porque eu vou dar o meu melhor para Deus. Aí ele constrói um carro novo, irmão. Ele pega bois cevados e coloca para puxar o carro. E alguém diz: olha, é impossível dar errado. É impossível Deus não se agradar. Por quê? Porque ninguém nunca fez. Só que Davi teve um problema. Fazendo tudo isso, ele não se aconselhou nem com a palavra de Deus e nem com os anciões. Ele consulta a sua própria vaidade. Ele vai na sua própria criatividade. E diz: não, Deus vai se agradar. Aí ele pega o carro e vai buscar a Arca da Aliança. Ei, meu irmão, você sabe o que Davi está fazendo aqui? O mal da nossa geração. O que é, pastor? Transferência de responsabilidade. Quero até mandar uma paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo aí pela transmissão. Deus abençoe. Esqueci de vocês não, tá?
Escuta aqui. Transferência de responsabilidade. Porque na realidade, o trajeto de carro é melhor do que a pé. O trajeto de carro é mais rápido. É menos dolorido. É mais fácil. Davi vai buscar a presença de Deus com artifícios criados pela sua elaboração. E ele se esquece que há um caminho que foi Deus que escolheu para o meu relacionamento com Ele. Não sou eu que escrevo e desenho o caminho do relacionamento. Não é a minha criatividade, não é a minha forma de entender que decide como eu vou ter a presença de Deus e vou chegar até ela. Não, Ele já estabeleceu um caminho. Ele já estabeleceu uma rota. Ele já estabeleceu uma direção. Não é a minha criatividade. Não, pastor, vai ser assim que eu vou fazer. Vai ser assim que eu vou me portar. Vai ser assim que eu vou me conduzir. E assim eu chegarei. Ei, Deus não anda no teu roteiro. Deus não anda na tua programação. Deus não vai como você quer. Há um caminho estabelecido na sua palavra. Ele vai transferir responsabilidade. Por quê? Porque se ele consultasse a palavra, ele saberia que a arca da aliança não era para andar sobre carros, mas Deus tinha estabelecido que o manuseio da arca seria sobre os ombros dos seus levitas. Só que na palavra estava escrito, aleluia, que os 4 levitas que iam carregar a arca, eles teriam que andar em sincronia. Eles tinham que ter comunhão. Pastora Márcia, eles teriam que levantar na mesma hora. Eles teriam que andar nos mesmos passos. Porque é impossível haver a presença de Deus onde não há comunhão, concordância. Eles teriam que pegar a arca, colocar sobre os ombros, e a cada 6 passos eles tinham que parar, sacrificar, adorar. Mais 6 passos, sacrificar, adorar. Aí alguém vai dizer: isso é muito trabalho. Isso é muito compromisso. Isso é muito envolvimento. Davi diz: no carro é mais rápido, é mais ligeiro, sem muito comprometimento, sem muita aliança. Olha para nós se não é a nossa geração. Uma geração que ora aqui, que é a bênção ali. Só que Davi vai ter que entender que para eu ter a presença, eu tenho que me comprometer com ela. Aleluia. Aí alguém diz: pastor, mas é verdade mesmo, tem que estar no culto. Tem que estar no culto, irmão. Pastor, mas é culto toda semana? É toda semana, irmão. Pastor, tenho que ler a Bíblia todo dia? É todo dia, irmão. Pastor, oração é todo dia? É todo dia, irmão. Pastor, a comunhão é todo dia? É todo dia, irmão. Davi diz: não, pega o carro e vamos logo. Deus disse: não, Davi, não é assim não, meu filho. Para ter minha presença, tem que ter comprometimento comigo, tem que ter envolvimento comigo. Ai, irmão. Mas isso dá muito trabalho. Ei, presença de Deus não nos transforma em preguiçosos. Que nós temos vigor. Nós temos vigor para ir à praia. Nós temos vigor para ir no shopping. Nós temos vigor para passear com a nossa família. Pastor, isso é errado? Não. O errado é não ter o mesmo vigor para buscar a presença, para se comprometer com Deus. Davi faz um roteiro. Se você puder, irmãos, fica a máscara que você está aí.
Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: olha, Deus não anda no teu roteiro. Você tem que aprender a andar nos passos do Criador. Aleluia. Você tem que aprender a andar na velocidade de Deus. Deus não vai frear para que você o acompanhe. Deus não vai atrasar para que você chegue. Jesus falou assim: ei, aquele que quiser vir após mim, não há tempo para freio, não há tempo para estagnar. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Escuta isso aqui. O Alain, o Davi criou um roteiro. Pastor Paulo, ele criou uma programação. E sabe o que ele queria? Olha para cá, olha para cá. Sabe o que ele queria? Que Deus se encaixasse na sua programação. Ele queria que Deus se submetesse ao seu cronograma. Ei, não é Deus que vai entrar no teu programa, não é Deus que vai entrar na tua programação, não é Deus que vai entrar no teu roteiro, oh meu irmão, não é Deus que vai entrar nos teus passos, é você que tem que entrar nos planos dele, nos projetos dele, naquilo que... Só que aí, pega isso aqui. Davi faz um carro novo e Deus não fala nada, pastor Paulo. Davi coloca bois para puxar o carro e Deus não fala nada. Eu fiquei pensando: Deus, por que o Senhor não falou? Por que o Senhor não interveio? Por que o Senhor não disse nada? Aí eu aprendi, Alain, que Deus gosta de dar corda. E aí o camarada vai se achando, irmão. Ah, tá tudo certo, tá uma maravilha. Olha como tá indo. E Deus vai dando corda. Só que quando ele puxa, irmão, vai ficando carro pelo caminho, vai ficando casa pelo caminho, vai ficando anel pelo caminho. Aí Deus falou assim: meu filho, quando eu puxo, vai ficando as coisas pelo caminho. Mas dê glória a Deus, porque as coisas ficaram e você veio. Porque eu prefiro ver você perdendo do que eu perder você. Eu prefiro ver você perdendo do que eu perder. Alguém tá pegando isso aqui. Ele está dando corda. Davi pega o carro e vai buscar a arca. E o legal disso aqui tudo ainda, é que Deus deixa ele colocar a arca no carro. E a Bíblia diz que ele vinha bailando e dançando, pastora Márcia. Feliz Davi, sabe por quê? Porque estava dando tudo. Estava dando tudo. Ei, olha para cá. Só que Davi não se ateve em pensar que nem tudo que está dando certo é certo. Não, pastor. Está bombando lá. O negócio lá está mil por hora. O negócio está bom. Olha lá, está dando certo. Ei. Nem sempre aquilo que está dando certo é o certo. Nem sempre aquilo que parece ser certo é certo. Alguém falou assim: olha como a obra que Davi está fazendo está dando certo. Tem música, tem arca, tem rei, só não tinha presença. Aí quando a presença resolve descer, vai estragar a música, vai estragar o ânimo do rei, porque Deus não desce para agradar as pessoas. Deus desce para ser agradado por elas. Pastor, não entendi. Meu irmão, você acha mesmo que Deus desceu aqui para te agradar? Você acha mesmo que Deus desceu aqui para fazer cócega em você?
Ele desceu aqui porque ele entendeu que tinha alguém que tinha algo para entregá-lo, para agradá-lo. E quando ele se agrada, ele fica feliz. E a Bíblia diz que quando ele fica feliz, a alegria dele é a nossa força. Aleluia! É por isso que quanto mais agradamos a Deus, mais luta vem, mais com força e com mais determinação nós ficamos. Por quê? Porque quando Deus se agrada, a alegria dele é transformada em força. É por isso que a gente não para, não desiste, porque a força dele nos mantém de pé. Deixa eu correr aqui. Alain, Davi vinha feliz da vida. Por quê? Porque tudo que ele programou estava dando. E como eu gosto de ver isso, pastora Márcia. Aí Deus falou assim: chegou a hora de eu acabar com essa palhaçada de Davi. Chegou a hora de eu dar um basta. O Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou colocar a minha pedra em ação. A Bíblia diz que tinha uma pedra onde, irmão? No meio do caminho. Quem era essa pedra, hein? Era a pedra de tropeço. Foi a pedra que foi rejeitada. Ela não fazia parte da programação de Davi, ela estava ali. De vez em quando uma pedra dessa no meu caminho, no teu caminho tem que aparecer. Para a gente entender que Deus não anda na nossa programação. Ei, de vez em quando a pedra tem que dizer assim: ei, rapaz, baixa a tua bola, desce um pouco desse pedestral, inclina menos essa tua crista. Eu não ando do jeito que você quer que eu ando, eu não faço do jeito que você quer que eu faça. Ei, eu não opero do jeito que você quer que eu opere. Quem manda ainda sou eu, o Senhor ainda sou eu, quem determina ainda sou eu. A pedra desceu no culto. E aí, pastor Paulo, os boi que não tinha nada a ver, entrou de gaiato no navio, tropeçou na pedra. O carro balança. Aí a Bíblia vai dizer que quando o carro balança, a arca tende a cair. Só que a Bíblia diz que o Uzá e o Aiô tinha sido levantado para guiar o carro. Para fazer o que, irmão? Guiar o carro. O Uzá e o Aiô foi levantado, Alain, para guiar o. Só que quando o carro balançou, o Uzá falou assim: deixa comigo. Se não tem quem segure, eu seguro. Aí ele deixa de fazer o que ele foi chamado para fazer e vai querer fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Porque na realidade Deus não quer o meu excesso de serviço. Não, eu na igreja eu sou o atacante, o zagueiro e o goleiro. Eu chuto, eu corro lá na área, aí vou dar de cabeça e faço gol. Ei, meu irmão, um dia você vai se tropeçar com a pedra. Deus não quer o teu excesso de serviço. Deus quer que você exerça com excelência aquilo que Ele te levantou para. Aleluia! Quem disse, irmão, que Deus quer que você faça tudo? É por isso que eu entendo que tem tantos pastores, pregadores, ministros se matando. Porque ele diz assim, pastor Paulo, se eu não fizer, ninguém faz, a obra vai parar. Para nada, a obra não é sua. Aleluia. O Uzá falou assim: se eu não vou lá e põe a mão na arca, a arca cai. Quem caiu? Quem morreu?
Porque se tem uma coisa que sustenta a presença de Deus, aleluia, não é o que eu faço para Ele, Ele é autossustentável. Pega isso aqui, ei, o meu Deus é autossustentável. Tem gente que bate no peito e diz: você sabe por que a igreja está aberta? É por causa da minha oferta, é por causa do meu dízimo. Ei, a pedra vai se encontrar com você no caminho, para você entender que a igreja é autossustentável. Pastor, e por que eu abençoo? É Deus te deixando ser abençoado através da sua obra. Aleluia, não é você que abençoa a obra, mas é a obra que te deixa ser abençoado por ela. Usa, falou assim: eu estou aqui guiando o carro, a arca vai cair. Se eu não parar de fazer o que eu estou fazendo e for segurar a arca cai. A Bíblia diz que Deus abriu ele no meio. Só que a Bíblia não fala que a arca caiu. Por que a arca não caiu, pastor? Porque quem sustenta a presença dele é Ele mesmo. Não bata no peito e diga: se eu não cantar, o negócio não vai. Se eu não pregar, o negócio não anda. Se eu não dançar, o conjunto não dança. Deixa eu te dizer um negócio aqui, meu irmão. Se Deus te escolheu para fazer algo, faça por gratidão. Porque você não quiser fazer, não é porque você não faz que não vai ser feito. Ele vai na Afonso Pena, ele vai na Nelson Dávila, ele vai na Crocolândia, ele vai lá na Biqueira, ele salva alguém, coloca para fazer melhor do que você. Mas a obra dele não para, não para. Paulo vai dizer assim: ai de mim, não é ai da igreja, ai de mim, se eu não pregar o evangelho de Cristo Jesus. Por que, Paulo? Porque se eu não pregar, ele levanta outro e prega no meu lugar. Porque eu não sou insubstituível na obra dele. Ele não quer, aleluia, a minha exclusividade. O que ele quer é a minha disponibilidade. Você não pegou isso aqui? Ei, ele não quer a tua exclusividade. Se você não quer, ele vai pegar alguém disponível que quer e vai fazer melhor do que você. Porque a casa é dele, a obra é dele. Ah, irmão, eu sei que é difícil adorar a Deus com isso aqui. Usar, coloca a mão e morre. Ele sabia que não poderia pôr a mão. Ele não foi chamado para pôr a mão. Mas ele pensou: se eu não ponho a mão, o negócio não vai. E aí quem não foi, foi ele. Deus desceu no culto, Alain. Em um culto em que Deus desce, Ele produz vida. Só que no culto que Davi elabora, cria, imagina, Deus desce e produz morte. Está entendendo por que tem tanta gente que entra na igreja, em vez de sair vivo, sai mais morto do que entrou? Porque quer que Deus entre na tua programação. Quer que Deus fale através do texto que você quer. Quer que o pregador diga as palavras que vai massagear o teu ego. Aí, em vez de sair vivo, você sai mais morto. Porque Deus não anda na tua programação, Ele não anda na tua criatividade. Ei, culto que você cria, você morre. Deus desce no culto e mata a Uzá. Sabe o que Davi faz? Em vez de se arrepender, falou assim: se é assim, Deus, eu não te quero mais. Mais ou menos assim, ó. Se não é para andar do jeito que eu quero que o Senhor ande, então nós não vamos andar juntos. Aí a cara de Deus assim, ó. E o que? Davi, se tu não quer andar comigo, o problema é teu. Se tu não quer a minha presença, o problema é teu. Olha o que ele vai dizer: não quero levar Deus para minha cidade. Está escrito: e Davi não quis levar a arca da aliança para a cidade de Davi.
Mas quem disse que aquela cidade era de Davi? Foi por isso que Deus não foi. Deus, vai para minha casa, ele não vai. Deus, vem comigo no meu carro, ele não vai. Sabe por quê? Você não tem nada. No dia que o ambiente for teu, ele não entra. Porque a partir do dia que ele colocou o pé, é dele. Você não pegou isso aqui? Ele não entra como sócio. Ele não entra como um colega. Ele entra como Senhor. É por isso que em muitas casas ele está à porta e bate. E a pessoa não abre por quê? Porque se deixar ele entrar, é ele quem vai mandar. Davi, e aí a arca? Vai fazer o que dela? Larga aí no caminho. Você não vai levar a arca, Davi? Não quero. Por que, Davi? Eu fiz um planejamento e Deus não quis seguir o meu planejamento. Eu fiz uma programação e Deus não entrou na minha programação. Eu estou chateado pelo que Deus fez. Está na Bíblia. Larga aí. Ô rei, o senhor não vai querer a arca? Não. Aí a Bíblia diz que tinha um camponês. Simples. Ouvindo a conversa. Aí está escrito. A gente leu na minha versão King James. E Davi carregou a presença de Deus ao lado. O que Davi fez? Carregou a presença de Deus ao lado. Ô Davi, só porque você virou rei, só porque você tem coroa, Deus agora vai andar ao lado? Quando você não tinha nada, Ele estava na frente. Quando te perseguiam, Ele estava na frente. Quando te caluniavam, Ele estava na frente. Quando veio o gigante, Ele estava na frente. Quando as batalhas vieram, Ele estava na frente. Você ficou rico, colocou do lado. Ele te prosperou, você colocou do lado. Você conquistou o que você queria, você colocou do lado, Davi. Eu não quero a presença dessa igreja que a irmã está hoje. Ou a irmã é visitante. Sabe o que ela me respondeu? Atualmente, pastor, eu estou afastada. Mas eu vim aqui fazer essa campanha para Deus salvar o meu filho. Eu falei para ela assim: a senhora quer ser condenada e que Deus salve o seu filho? Ela assim, por quê? Porque não adianta Deus querer salvar o teu filho se a salvação tem que começar primeiro pela senhora. Esse é o nosso problema. Queremos que Deus faça na vida de todo mundo. A gente enxerga erro em todo mundo, falha em todo mundo. Mas tem um espelho aqui esta noite. Tem um espelho aqui esta noite para te dizer: começa primeiro em você, Obed-edom. Porque quando a bênção chegar em você, teu filho vai ser alcançado, tua mulher será alcançada, a tua casa será alcançada. O Obed-edom foi abençoado em três meses. Vamos lá? Em 3. Pastora Marilda, virou notícia. O que, pastor? O que Deus fez dentro da casa. Isso é profético. Virou notícia. O que Deus fez dentro da casa. Alguém falou assim: você está sabendo? Por quê? O que está acontecendo na casa de Obed-edom? Não. Rapaz, em 3 meses. Vou repetir. Em 3 meses. Deus fez uma reviravolta dentro daquela casa. Deus virou o quadro daquela casa. Estou profetizando, ninguém está pegando. Em 3 meses,
Deus fez algo assustador dentro daquela casa. Em 3 meses, Deus entrou com força dentro daquela casa. Alguém falou assim: mas qual foi a diferença? A diferença é que aquela casa passou a não ser casa mais de Obed-edom. É que aquela casa passou a casa que a arca de Deus habita dentro dela. Alabachura Maia. Lá, Deus é o principal. Deus é falado de manhã. Deus é adorado ao meio-dia. Deus é glorificado à noite. E aonde Deus é o centro, Deus faz algo extraordinário. Escuta isso aqui. Começaram a falar, Alain. Aí a Bíblia vai dizer que o que falavam da casa humilde de Obed-edom entrou dentro do palácio. Deus inverteu o circuito da história. Por quê? Dentro da casa humilde se comentava o que se acontecia no palácio. Mas agora dentro do palácio está se comentando Abachura Barraia, o que está acontecendo dentro da casa. Eu vou orar, vou encerrar. Lá dentro do palácio começaram a falar de Obed-edom. Pega isso aqui. Porque, pastoras, meus pastores, o importante não é o que estão falando de você. O importante é quem está falando de você. Chegaram para mim esses dias e falaram assim: ó, você ficou sabendo? Falei: de quê? Fulano lá está falando mal de você. E eu falei assim: glória a Deus. Ele falou assim: por que glória a Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque dependente de quem fala mal de você, não é uma afronta, é um elogio. Aleluia. Dependente de quem fala mal de você, não é uma afronta, é um elogio. Aleluia. Alguém falou assim: como assim? Eu falei assim: você já imaginou? Você está pregando na igreja, o fogo está descendo, daqui a pouco um demônio se manifesta e vai dizer assim: como eu gosto de você, como você é gente boa, como o seu nome é querido no inferno. Ei, irmão. Ei, tem gente que está preocupado porque A falou mal, porque B falou mal. Mas o importante não é o que estão falando, é quem está falando. Fica tranquilo. Tem gente que está falando de você por aí e alguém diz: olha, se fulano que é esse camarada, enrolador, trambiqueiro, salafrário, sem vergonha, prostituto, está falando mal dele, é porque a luz não combina com as trevas mesmo. Deus é na tua... Olha ele aí. Foram falar de Obed-edom dentro do palácio. Ô rei, o senhor está lembrado que há 3 meses atrás o senhor se encontrou com um camponês? Estou lembrado. O senhor está lembrado que o senhor deixou algo na casa dele? Estou lembrado. Foi a arca, não foi, rei? Foi. O senhor está sabendo o que Deus fez lá? Ele falou: não. Deus abençoou a casa. Deus abençoou a família. Como é que é? Como é que Deus abençoa um camponês e não abençoa o rei? É porque, rei, com o senhor não deu certo, porque o senhor consultou a tua vaidade. O senhor queria andar pelo teu programa, mas com o Obed-edom deu certo, porque ele consultou foi a palavra. Porque só tem um jeito de dar certo. Ei, só tem um jeito do negócio andar. Não é fazendo aliança com pessoas erradas. Não é indo atrás de quem tem dinheiro. Não é buscar quem tem influência. Mas é estar debaixo da palavra. Debaixo da palavra. Debaixo da palavra. Escuta. O rei falou assim: o que é que eu fiz de errado? Para que comigo não deu certo e com ele deu. Aí chegou os anciões, falou: meu rei, é porque o senhor não consultou a palavra. O senhor consultou a sua vaidade. Se o senhor consultasse a palavra, o senhor entenderia que a arca nunca era para ser colocada em cima de carros novos.
Porque Deus não se impressiona com as coisas novas que o Senhor oferece para Ele. Deus não fica agradecido pelo aquilo que você tem para oferecer, que você acha que Ele é digno. Ele quer aquilo que Ele estabeleceu pela sua palavra. Aleluia! Ainda que aquilo que você está oferecendo seja o teu pouco, mas se seja aquilo que Deus estabeleceu, faça com alegria, porque Ele recebe lá no céu. Fica de pé. Escuta isso aqui. Davi falou assim: prepara a minha carruagem. Prepara o quê? A minha carruagem. Prepara os levitas. Eu vou buscar a presença de Deus da forma certa. Não perde isso aqui não, irmão. Perde isso aqui não. Chegou o rei na porta do barraquinho do Obed-edom. Pega isso aqui. Pastor, era a mesma casa? Era a mesma casa. Era a mesma esposa? Era a mesma esposa. E os filhos? Eram os mesmos. Obed-edom não precisou mudar de bairro para Deus abençoar a vida dele. Obed-edom não precisou separar da mulher para Deus abençoar a vida dele. Obed-edom não precisou abandonar os filhos para que Deus abençoasse a vida dele. Sabe o que aconteceu? O que ele precisou foi ter compromisso com Deus de manhã, de tarde e a cair do sol. Pega isso aqui. Chegou o rei na porta de Obed-edom. Senhor rei, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim buscar uma presença que só existe na tua casa. Ô rei, mas o normal é sair da periferia e bater na tua casa para pedir ajuda. Mas quando Deus é na vida de alguém, é do palácio que alguém vai bater na porta da tua casa e vai dizer assim, como eu vi esses dias: vem orar por mim, pastor. E eu cheguei lá, tinha duas Land Rover que fala? Duas Land Rover na garagem, um Jaguar na frente da casa. Eu olhei para casa e falei: Jesus, que é isso aqui? Que coisa é essa? E eu cheguei de Ford Ka. Falei: Jesus, que é isso? Quando eu olhei para o camarada, ele falou assim: pastor, o senhor ora por mim? Foi, mas porque essa aqui é a minha oração. É que quando o senhor pregou lá na igreja, eu senti algo tão diferente, que depois daquele dia a minha vida não foi mais a mesma. E eu coloquei no meu coração de pedir uma oração para o Senhor aqui na minha casa. Aí foi quando eu entendi porque que Davi saiu do palácio e foi bater na porta de Obed-edom. Você não pegou, porque o que Deus fez na casa de Obed-edom, o carro não dá, o dinheiro não dá. Alguém está pegando. Coloca a mão no teu coração. Oh, meu Deus está aqui. Ele está fazendo algo extraordinário hoje na tua casa, na tua família. Ele não queria só a arca, Alain, porque a arca sem a presença é só um caixote. Ele falou: eu não quero só a arca, eu quero a presença que a arca traz. E ela está dentro da tua casa, Obed-edom. Eu quero a presença que está dentro da tua casa. E eu quero profetizar: Deus vai levantar um grande, Deus vai levantar pequeno, que vai bater na porta da tua casa. Não porque você é rico, mas porque tem uma presença que habita na tua vida. Com a mão no coração, com os olhos fechados, atrai essa presença esta noite. Pode louvar a Deus.